Fala aí, meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão, hein? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas para vocês, porque tive um hiato aí de 4 dias sem gravar aqui para o canal. Tirei de folga, é verdade. Recebi cobranças nas redes sociais e também aqui na comunidade do YouTube. Por que você não está gravando, quesadinha? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu estava no interior de Portugal, recarregando as energias, as baterias, porque teremos uma reta final cheia de conteúdos por aqui e cheia de trabalho e assuntos para trocar uma ideia com vocês, né? Semana que vem já tem semifinal da Liga dos Campeões com 2 times alemães, Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Inclusive, domingo estou viajando para Munique para fazer o jogo entre Bayern e Real Madrid. E também temos a reta final do Tugão, né? Porto Sporting no final de semana e o Sporting podendo se sagrar campeão. Ainda tem as eleições loucas no Futebol Clube do Porto. Tem muito assunto para tratar por aqui, mas neste momento se faz necessário um quadro deste canal, que já não temos há algum tempo, mas precisamos falar de Corinthians. Então, vamos falar de Corinthians com vocês. E aí, não só para o torcedor corintiano que é inscrito aqui, mas para a galera que gosta de futebol europeu, continuem aqui porque a gente vai fazer um comparativo, inclusive, com o Bayern de Munique, numa questão estratégica que eu achei uma das piores decisões dessa nova diretoria do Corinthians, que é aquela questão da permuta dos colchões valendo camarote, né? Vou trazer alguns dados interessantes aqui que mostram quão absurdo é essa negociação, né? Enfim, deixar um pouquinho mais para o final, porque precisamos falar também, obviamente, do assunto mais quente, a derrota contra o Argentino Júnior ontem, pela Sul-Americana, 1-0 contra os reservas dos Argentinos Júniors aí, e o Corinthians fazendo talvez o pior jogo sob o comando do técnico Antônio Oliveira, um dos piores jogos que eu vi o Corinthians fazer nos últimos tempos, tá? Contando o Luxemburgo, o Mano Menezes e o próprio Antônio Oliveira. É óbvio que não vai tudo na conta do treinador português, mas independentemente da nacionalidade do treinador, de qualquer, enfim, pessoa que estiver no comando do Corinthians, quando você tem 4 resultados ruins, né? 4 jogos sem marcar gols, 3 derrotas seguidas, zona de rebaixamento, estamos falando de Corinthians. Então, a cobrança vai ser muito grande. E vai ser em cima do Antônio Oliveira, que também tem uma parcela significativa de culpa, especialmente no momento atual do time, né? Teve bastante tempo para treinar, isso é uma faca de 2 gumes porque perde a competitividade, mas não é desculpa para o Corinthians se apresentar coletivamente tão fraco como está se apresentando, né? E acho que o jogo de ontem mostra algumas coisas. Individualmente mal, coletivamente mal. O resultado é muito ruim, mas a apresentação liga um sinal de alerta muito grande. Será que o Corinthians vai voltar a ser aquele time apático dessa reta final do técnico Mano Menezes? Será que aquele início promissor do Antônio Oliveira não valeu de nada? A gente está vendo pouca coisa. Não vou entrar em pormenores da partida, mas quero falar sobre alguns jogadores individualmente aqui e sobre algumas teimosias do técnico Antônio Oliveira. Quero falar também sobre o Cássio e as declarações dele no final do jogo. Quero também dar minha opinião sobre esse assunto. O ponto do individualmente, aqui, tem alguns jogadores que não têm condições de serem titulares do Corinthians nesse momento. E muito menos jogar pelo Corinthians nesse momento. Eu não coloco para sempre, porque o cara pode, sei lá, ir para um outro lugar, evoluir, enfim, se tornar um outro tipo de jogador, até porque o futebol é uma constante de evoluções, né? Então eu não gosto de colocar ponto final na carreira de ninguém, ou falar esse cara é horrível, esse cara não serve mais para nada, enfim. Mas tem alguns jogadores que nesse momento não dá. E já não davam antes, como por exemplo o Raul Gustavo, né? A questão comportamental e o desequilíbrio emocional do Raul Gustavo não é uma novidade. Não é uma novidade. Ele está abaixo tecnicamente há muito tempo. E emocionalmente, enfim, é uma desgraça atrás de desgraça. O que ele fez ontem é motivo para não jogar mais com a camisa do Corinthians. Ele agrediu, literalmente, agrediu o Bandeirinha. Esperava o quê? E não é que era um jogo que os nervos, os ânimos estavam à flor da pele. Pelo contrário, né? A torcida do Argentino Júnior não fez um caldeirão.
O próprio time era o time reserva do Argentino Júnior. O Corinthians precisava buscar pelo menos um empate para sair da Argentina com um empate. E aos 58 minutos ele deixa o time no mato. Com uma expulsão infantil. Ridícula. Ridícula. De um jogador que já deu motivos para não vestir mais a camisa do Corinthians. Eu não entendo por que escalá-lo num jogo tão importante quanto esse. E aí não é só culpa do jogador, é culpa do treinador. Ah, Quesada, mas faltam peças, né? Ele não quer queimar etapas. De repente o cara tá treinando bem. Mas tem que entender o histórico do jogador, né? Eu acho que é uma falha também de quem escala, não apenas do próprio atleta. A gente pega outros jogadores que até agora também não demonstraram muita coisa. O Hugo é um jogador muito limitado para aquilo que o Corinthians quer dentro de campo, e aí eu vou entrar um pouco no tactiquez, né? Hoje o Corinthians é um time que joga muito pouco ofensivamente. Defensivamente tem seus desequilíbrios, é verdade, e isso fica claro nas últimas partidas, né? Tomando gol nos primeiros minutos de jogo, foi assim contra o Argentino Júnior, foi assim contra o Red Bull Bragantino. O time entra desligado, o time não consegue proteger a meta do goleiro Cássio, e isso também expõe bastante o Cássio. Mas enfim, o pior para mim é o Corinthians não conseguir criar de maneira alguma. E parte desse processo criativo tem a ver com o meio-campo, já vamos entrar por aí, mas tem a ver com os laterais. O Corinthians não consegue fazer jogada pelas laterais, pelos corredores laterais. Triangulações, né? Especialmente dobrar o ataque com o lateral e o ponta. Muitas vezes o Wesley, que nem titular foi ontem, outro problema, mas enfim, pega a bola e não tem uma ultrapassagem de lateral, não tem uma jogada concatenada com um jogador que chega em costa de aproximação no meio campo para fazer com que o lateral também seja municiado e passe com liberdade. Os caras não vão à linha de fundo. O que adianta ter um Pedro Raul lá para cabecear se você não cruza a bola na área da linha de fundo? Não explora um corredor central, não, enfim, não tem essas características. E esse é um dos problemas. Porque se o meio-campo está congestionado e se o Garro está ali entre linhas pelo corredor central, né? Porque tem as entrelinhas também pelos lados, mas eu estou falando do Garro. Super marcado. O Fausto Vera, que é outro jogador, que, enfim, está ali como uma nuvem, né? Não consegue ajudar na marcação, não protege e não ajuda o Ranieri, não consegue armar o time e ainda tem um azar danado nos chutes, né? Porque quando ele acerta os chutes de fora da área, que parece ser uma das características principais do jogador, a bola não entra, nunca entra com o Fausto Vera. Mas quando você tem o Garro sobrecarregado ali na marcação, enfim, na marcação, no sistema de marcação do adversário, né? Encurralado, você precisa ter outras alternativas. E os laterais do Corinthians hoje não dão essas alternativas, especialmente o Hugo pela esquerda. E aí é muito difícil, né? No 1 contra 2, 3 jogadores do adversário, criar alguma coisa. O Corinthians hoje é um deserto de ideias ofensivamente falando. Eu não sei uma jogada característica do Corinthians ofensiva. É muito difícil isso. O time que deu 2 chutes no gol contra o Argentino Júnior. 2 chutes no gol. Os caras tiveram o controle do jogo, mais finalizações, em determinados momentos, muito mais posse de bola. O Corinthians não teve posse de bola. O Corinthians não controlou o jogo defensivamente com transição ofensiva, né, com contra-ataque, ou, enfim, com pressão alta. O Corinthians não fez nada disso nesse jogo. E é isso que mais me preocupa. Mas voltando às individualidades, o Hugo continua muito abaixo, não se justificou ainda. Fausto Vera foi aquilo que eu falei. O Garro é o único criativo ali, mesmo assim, está preso dentro de um sistema que coletivamente falha, e aí ele vai caindo, né, individualmente. Isso é o caso de vários jogadores. O Wesley, para mim, tem que ser titular do Corinthians. Eu entendo que o Wesley muitas vezes erra na tomada de decisão e muitas vezes quer resolver tudo sozinho, quer driblar 1, 2, 3 jogadores e não trabalha coletivamente. Mas como é que você pode cobrar o coletivo de um jogador quando o coletivo é muito ruim? Ele pega a bola, não consegue em 1, 2, 3 jogadas concatenar ideias com os seus companheiros, naquilo que eu falei de processo de aproximação, de lateral passando e tal, ele vai tentar resolver sozinho. E tem sido a única coisa que o Corinthians tem de diferente nesses últimos tempos. É o Wesley. Acho que precisa melhorar, evoluir como jogador, mas dentro das coisas disponíveis que o Corinthians tem hoje, é um jogador que não pode sair do time.
não pode sair do time. E aí tem a ver com o Antônio Oliveira. E lá na frente, é o mais do mesmo, né? O Yuri Alberto não consegue dominar uma bola de costas e segurar, baixar a bola e conseguir municiar os jogadores, não prende bola, não consegue fazer com que o time tenha esse fluxo no ataque. É um jogador que, para ser centroavante, não serve, para ser ponta, não serve, fica ali entre esse meio termo e realmente precisa melhorar. Precisa melhorar. Ou não dá mais para ele ser o cara de referência ali. Enfim, individualmente o time tá mal, mas o time tá mal assim porque coletivamente está mal. Esse é um grande ponto. E aí vai muito na conta do Antônio Oliveira. Independentemente dos problemas que o Corinthians tem, né? Transição de jogadores, contratações que chegaram, entrosamento, jogadores que estão no departamento médico, independentemente de tudo isso, o Antônio Oliveira tem a obrigação de encontrar soluções e fazer os caras comprarem ideias encaixando o time. Se não está funcionando no 4-2-3-1 ou no 4-3-3, você precisa encontrar outra solução. Se o Corinthians não circula a bola com velocidade quando a tem, você precisa encontrar outra solução, né? Será que vamos ser um time de contra-ataque? Será que dá para aplicar melhor a compactação protegendo a defesa? Tem que encontrar soluções. Um 4-4-2, se não está funcionando com os caras abertos no campo. Será que o processo de construção não tem que ser uma linha de 3? Será que pode jogar com 3 zagueiros de repente? Não sei. São soluções que o treinador precisa trabalhar, né? Por exemplo, o Coronado. O Coronado é um jogador que eu vejo muito mais de corredor central do que de ponta direita. Não entendo, talvez deve treinar muito bem assim. Não entendo a manutenção dele quando ele está apto para jogar, porque também é outro problema de departamento médico. Por que o Coronado joga na direita, né? Por que não pode jogar dando sustentação nesse setor de campo pro Garro, né? Enfim, jogadores mais próximos um do outro. Ele pode até eventualmente cair um pouco mais pela direita para fazer aquela triangulação que eu falei com o lateral e com o ponta. Mas eu gostaria de vê-lo mais no sistema de criação da equipe pelo corredor central. Que me parece que ele é um cara que pode dar um passe enfiado, que ele é um cara que pode, enfim, movimentar melhor por aquele setor, causar danos também às linhas de marcação das equipes adversárias. Então, assim, é óbvio que o Antônio Oliveira conhece muito mais de futebol do que eu. E é óbvio que ele tem que arrumar soluções. O ponto é, ele teve tempo para trabalhar isso quando o Corinthians ficou parado. Se o ritmo de jogo atrapalha quando você volta de uma intertemporada como o Corinthians teve, depois da eliminação do Campeonato Paulista, também é uma boa você citei aqui isso, uma faca de 2 gumes, né? Você ter tempo para treinar outros esquemas, outras possibilidades. O Corinthians precisa ter mais saídas, ter mais repertório, porque hoje a gente vê o Corinthians e não entende muito bem quando o Corinthians tem a bola, o que quer fazer. Como é que o Corinthians vai propor jogo? Não propõe. Não propõe. Tem muita dificuldade. E aí, antes de entrar na temática diretoria, porque eu acho que os erros da diretoria, alguns deles refletem seriamente o que está acontecendo dentro de campo e tem uma parcela de culpa significativa, eu queria falar do Cássio com vocês. Cara, me incomoda muito que alguns corintianos ou algumas pessoas nas redes sociais subam o tom de uma forma desproporcional para bater naquele que já deu tanto ao Corinthians. Eu não estou dizendo que você não pode achar que o Cássio tem que ir para a reserva, ou que o Carlos Miguel merece mais oportunidades, ou que o Cássio está no momento ruim. Eu não estou dizendo que você não deva criticá-lo. Eu estou dizendo que o nível da cobrança e das críticas em cima do Cássio é desproporcional pelo momento e extremamente indelicado, para não falar outra coisa. É uma sacanagem pelo que o Cássio representa para o Corinthians. Gratidão não tem prazo de validade. Não garante que o Cássio vai ser titular. Também acho que algumas coisas precisam ser revistas nesse momento. Mas bater do jeito que estão batendo no Cássio é injusto. Ele está passando por um momento complicado, ruim. Já teve outros momentos assim no Corinthians e depois voltou a ser importantíssimo, fundamental dentro do clube. Ele tem 36 anos. O contrato acaba no final deste ano. Tem que ver se vai renovar ou não. É importante para ele também entender se ele quer ficar ou não. E a diretoria
tem que entender como vai ser esses moldes de renovação. Mas esculachar o Cássio como estão esculachando, além de ser muito ruim perante a figura importante que é esse jogador na história do clube, ainda é injusto, cara. Porque, sinceramente, ele falhou contra o Juventude, ele falhou contra o Argentino Júnior. Contra o Atlético Mineiro, ele faz uma defesa numa falta que ajuda muito. Em outros momentos desse ano, ele também já foi bem e foi mal. Mas ele está longe de ser o principal problema do Corinthians. Ele falou ontem uma coisa que é muito certa, muito justa. Pô, o time não faz gols há 4 jogos. E sou eu o único culpado? É verdade. É o Cássio culpado pelo time não aproveitar um jogador a menos praticamente no segundo tempo, todo o segundo tempo, quase o jogo todo contra o Atlético Mineiro? Não é o Cássio, né? Então, assim, eu acho que pelas costas do Cássio, literalmente também serem grandes, largas, né? Pelo Cássio ter esse peso que tem e que ter, enfim, dentre essa reformulação que foi feita, o seu jogador que mais está exposto pela liderança, pelo tamanho que tem dentro do Corinthians, ele está recebendo um bombardeio injusto. Volto a repetir. O processo de transição do Cássio, porque o Cássio não é eterno, precisa acontecer em algum momento. Como é que funciona aqui na Europa? E o Antônio Oliveira sabe muito bem disso. Para o jogador que está na reserva e está bem, Carlos Miguel é hoje um goleiro pronto para ser titular do Corinthians, não pode ter tão poucas oportunidades como tem durante uma temporada. É chegar, conversar com o Cássio, conversar com a diretoria, conversar com o Carlos Miguel e falar o seguinte: o Carlos Miguel é o nosso goleiro titular nas Copas. Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. E o Cássio no Campeonato Brasileiro. Isso é normal aqui no futebol europeu, tá? Pode ser o contrário também, não estou dizendo que tenha que ser essa fórmula. Mas é uma transição feita com respeito e dando também a oportunidade para aquele que está na sombra por tanto tempo e que está bem. E que provavelmente hoje seria titular em vários clubes grandes do futebol brasileiro e que já está despertando inclusive o interesse, estou falando do Carlos Miguel, óbvio, de clubes fora do país. Agora, não pode ser uma transição de uma hora para outra, porque você também coloca uma faca no pescoço do Carlos Miguel, é ruim para ele também. E não pode ser uma transição faltando ao respeito com aquele que é um dos maiores ídolos do Corinthians. Então, primeiro, que está longe de ser o maior problema do Corinthians, e segundo, que as pessoas precisam ter mais respeito com o Cássio. E a transição pode acontecer, tá? E deve acontecer. Aliás, essa conversa que o Fabinho Soldado falou que vai ter com o Cássio agora, espero que seja nesse sentido. Mas, mais uma vez, a diretoria se omite num problema que é real e que pode levar um dos maiores ídolos da história do Corinthians deixar o clube pela porta dos fundos. Porque não aguenta mais a porrada que está tomando, porque não aguenta mais ser boi de piranha, né? Blindagem para aquilo de errado que está acontecendo dentro do clube. Enfim, quero que vocês comentem aí o que vocês acham do Cássio. Bom, e aí passando finalmente para a parte da diretoria, tudo que eu vou falar aqui, as críticas que eu vou fazer, não dão legitimidade à diretoria anterior, tá? Estava muito pior do jeito que estava, até porque foi a diretoria anterior que cavou esse buraco tão fundo e colocou o Corinthians lá. Essa diretoria atual está tentando sair do buraco, mas está derrapando em muitas coisas e cometendo alguns erros que podem ainda prejudicar mais o Corinthians. E eu acho que as coisas precisam se profissionalizar mais, trazer realmente gente capacitada para cada setor, né? Não ter amigos dos reis. Isso foi prometido na campanha. Diretor esportivo capacitado, não o gerente de futebol, né, que é o Fabinho. Diretor esportivo capacitado, gente dentro do marketing, gente para pensar soluções financeiras. Não estou criticando tudo que está sendo feito, mas algumas coisas me parecem derrapadas básicas dessa diretoria e colocam uma dúvida na cabeça do torcedor para onde esses caras estão indo. Será que eles têm realmente um plano ou será que é um amadorismo puro? Coisas básicas. E eu vou falar de algumas coisas aqui. Dentro de campo é o seguinte: o Corinthians quis fazer uma transição da temporada passada para essa, mudando bastante e reformulando o seu elenco. Mas do jeito que foi feito, foi mal pensado. Dava para ver na hora que estava sendo feito e agora com reflexo dentro de campo.
Muitos jogadores que hoje poderiam complementar o elenco foram mandados embora e estão bem em outros clubes. O caso do Juliano, que a diretoria se arrependeu. O próprio Gil é melhor que muitos dos zagueiros que estão aí no Corinthians, tirando o Félix Torres, né? Porque o Lucas Veríssimo foi embora, o Corinthians ficou na mão, teve que ir embora, enfim, tentar remediar o problema. E o Corinthians, nessa cirurgia de peito aberto, usou um estilete. E quando você está no mercado e as pessoas sabem da sua necessidade, porque você está mandando muita gente embora, você precisa comprar rapidamente. Você vai queimar etapas no processo de escolha, né, dos jogadores que você vai contratar. E pior do que isso, os caras do outro lado, porque o futebol é um negócio, sabem que você está desesperado e vão inflacionar os preços, tanto empresários com salários de jogadores, quanto também os caras que estão vendendo. Eu não estou falando mal do Mateuzinho aqui, por exemplo, mas eu não acho que é um jogador que se justifica para pagar o que foi pago, que 4, 5 milhões de dólares. E isso coloca também um peso no moleque, né, que chega por esse valor e vai ser cobrado por esse valor. O próprio Pedro Raul, jogador que custou o quê? 20, 25 milhões de reais. Quanto está ganhando? Qual é o salário? Inflacionou. Tudo inflacionado porque sabiam da necessidade do Corinthians. Não é assim que as coisas funcionam, que a banda toca, né? Inclusive, muitos clubes aqui na Europa, por exemplo, quando tem uma necessidade de mercado ou quando tem um jogador que está muito valorizado, tentam comprar uma reposição antes de vender o jogador, porque depois você recebe uma bolada de dinheiro. Isso acontece muito com o Benfica e com o Porto. E sai no mercado com esse dinheiro para comprar e aí tudo que você vai comprar inflaciona. Vamos pegar o Barcelona de exemplo, né? Quando recebeu aquele valor do Neymar. Outra circunstância, outra situação, nada comparando, mas eu estou falando dessa questão do mercado. Cara, teve que pagar o quanto no Dembélé depois e no Coutinho. Ou seja, inflacionou de um jeito o futebol mundial e o futebol europeu, especialmente porque sabiam que o Barcelona tinha dinheiro. É uma reação em cadeia. E o Corinthians expôs sua necessidade e acabou tendo que, enfim, correr dentro de um mercado para buscar peças que a gente não sabe se vão render ou não e que pagamos muito caro por algumas delas. Bom, e aí outra parada que eu preciso falar com vocês aqui, que entra nessa seara dos erros, foi a questão do camarote e aquele negócio, aquele imbróglio com a empresa de colchões, né, a Gazin. Pois bem, quem não viu o que aconteceu, o Corinthians fechou um acordo de patrocínio envolvendo camisa de treino, né? E também uma placa de publicidade dentro do centro de treinamentos com a marca de colchões por permuta, né? Ou seja, recebeu artigos, colchões, na casa dos 104 mil reais, o valor total, e cedeu esses 2 espaços. Até aí tudo bem. Só que colocaram, não sei por que diabos, um camarote do Corinthians no negócio para a empresa por 104 mil reais, o que não faz sentido nenhum em vários aspectos. Primeiro, que um camarote no Corinthians, até onde eu sei, custa anualmente uns 420 mil reais. Deve ter modelos diferentes e tal, mas é o que foi revelado na imprensa. E você fecha um acordo de permuta com produtos de 104 mil, negociando um camarote que custa 420, ou seja, menos de 25% do negócio. Não faz sentido. E lembram quando eu falei muito de match day aqui, como o Corinthians deveria explorar o match day? Boa parte da receita, para não falar a principal do match day, passa pela comercialização dos camarotes. Isso em todos os grandes clubes com estádio do mundo. As melhores práticas são assim. O camarote é um produto premium dentro daquilo que o clube pode ter de melhor, que é o jogo de futebol, o retângulo verde ali, né? Óbvio que o valor que você arrecada com arquibancadas, com setores e tal, é muito importante. Mas os camarotes também são importantíssimos para você ter uma renda fixa, especialmente com empresas, né? E também uma renda variável com o aluguel de camarotes para grupos, né? Pessoas, enfim, que queiram assistir um jogo do Corinthians. E aí você coloca no negócio esdrúxulo o camarote como moeda de troca, o que é um produto premium do clube.
Uma coisa é você pegar a patrocinadora master do Corinthians hoje, que paga mais de 100 milhões de reais para o clube, e envolver um camarote na negociação. Isso é uma coisa, né? Outra coisa é um acordo de permuta. Eu vou dar um exemplo aqui do Bayern de Munique, porque eu estou mais por dentro em relação a match day e camarotes, que pode figurar um pouquinho o quão é importante para o clube esse tipo de negócio, esse tipo de modelo, tá? Vou botar até inclusive algumas fotos aí para vocês verem desses camarotes. O Bayern de Munique tem hoje na Allianz Arena, que é um estádio com capacidade para 75 mil pessoas, 106 skyboxes, que eles chamam, né? Os tais camarotes. O valor anual para as empresas que querem ter um camarote, ou para as pessoas físicas que querem ter um camarote, varia de 90 mil euros a 240 mil euros. 240 mil euros é para um camarote de 50 metros quadrados, acho que é mais ou menos isso. O que significa, na prática, por um camarote, anualmente, 1 milhão e 300 mil, algo nessa casa, 1 milhão e 300 mil reais por camarote para o Bayern de Munique por temporada. Você põe aí 106 camarotes, você vai entender a dimensão disso. E os camarotes que não são reservados anualmente por uma empresa ou uma pessoa física e que são alugados pelo clube pontualmente por partidas, estão na casa de 12 mil euros por camarote para 20 pessoas. Mais ou menos 50 mil reais por jogo. Quando eu falo que o match day do Bayern de Munique gera 212 milhões de euros e é uma das principais receitas do clube dentro da temporada, tem muito a ver com os 106 camarotes. Estou pegando isso para mostrar como o camarote não é moeda de troca. Não pode ser moeda de troca para coisas substanciais e irrisórias. Não pode. E isso mostra um pouquinho de erros estratégicos, sabe? Então não dá para a gente relativizar isso e normalizar. E aí levanta suspeitas. Pô, por que fez um negócio desse? Se sabemos o quão é ruim para o clube. E outra coisa, a diretoria do Corinthians, o novo presidente, viajou, né, pela Europa, foi até Munique, inclusive, ver e conversar com gente do Bayern de Munique, tirou foto lá com o pessoal. É dessas coisas que precisam aprender, né? Se você quer beber da água de informação dessas visitas e tornar isso importante, mais do que uma fotografia numa rede social, você precisa aplicar as melhores práticas e entender o que está sendo feito de melhor no mundo. Não estou, mais uma vez, comparando clubes, a parte financeira, a parte de arrecadação, a parte econômica, né? Porque tem uma diferença substancial do que vai ganhar o Corinthians com os camarotes e o que vai ganhar o Bayern de Munique. Nós estamos falando de Europa, estamos falando de Alemanha, estamos falando de outro nível de salário, de vida, de custos. Entretanto, continua sendo um produto premium. Pode ser um aqui, outro aqui, mas não pode ser negociado dessa forma. E outros erros, né? Que a gente não tem tempo para ficar falando aqui hoje. Mas é muito bom trocar essa ideia com vocês. Vamos ver os próximos passos. Precisa ganhar em casa do Fluminense o próximo jogo. Precisa fazer um bom jogo, porque senão a batata do Antônio Oliveira vai assar. Eu não acho que ele tenha que ser mandado embora nesse momento, até porque não tem quem trazer. E outra coisa, o problema do Corinthians não é técnico. Não é técnico. O problema do Corinthians hoje vai além disso. Ou seja, mandar embora agora o treinador pode ser outro cavalo de pau na temporada que não vai dar certo e que a gente perca tempo importante nesse início de campeonato brasileiro, onde o Corinthians não pode vacilar e ficar frequentando a zona de rebaixamento por muito tempo, porque a gente já sabe a dinâmica da coisa, né? Mas nesse momento a situação é preocupante. Meus caros, até o próximo vídeo aqui. Talvez não, teremos um bom gelada com quesada na sexta-feira. Tchau para vocês.